E aí, pessoal, mais informações sobre o planejamento do Grêmio, algumas definições, algumas possibilidades que a gente pode falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O Grêmio ainda sonha em permanecer na Série A. Isso é fato. O Grêmio torce hoje à noite pelos resultados e nós vamos fazer uma live que começa às 20 horas e nós vamos até às 10 horas para torcer, para continuar rezando, para continuar sonhando. Essa é a nossa ideia. Mas as informações, eu trouxe alguns negócios que estão circulando nos bastidores, mas também preciso trazer algumas informações com relação ao plano do Grêmio, o planejamento do Grêmio para o ano de 22. Primeiro deles, o Grêmio já deveria ter definido o orçamento. O orçamento do Grêmio normalmente é definido no final de novembro e aprovado pelo Conselho sempre no início, entre o final de novembro e início de dezembro. Pois a dificuldade do Grêmio no Campeonato Brasileiro adiou para o dia 20 de dezembro a reunião do Conselho para apreciação do orçamento de 2022. E não poderia ser diferente. Como aprovar um orçamento sem saber a competição que o Grêmio vai jogar? Não dá para fazer isso. E desta vez nós já temos certo que o Grêmio não participa de nenhuma competição internacional. Algo comum na realidade do Grêmio. E a tendência, neste momento, a gente sabe disso, é de rebaixamento, o que mexe muito o orçamento. Eu busquei algumas informações para a gente tentar evoluir neste ponto. E a principal delas é, o Grêmio já montou os orçamentos. O Grêmio já tem desenvolvido quais os cenários. E claro, a partir do resultado de campo, vai apresentar para os conselheiros que se movimentam em grupos incomodados com a situação do Grêmio. Os conselheiros estão incomodados com a situação do Grêmio, incomodados com o que aconteceu e também vão pedir explicações. O Grêmio começa mais uma vez a viver turbulências políticas. Não existe mais o consenso, não existe mais essa organização e a gente agora vai viver uma nova realidade, uma outra realidade exatamente em cima do que produziu o campo. Eu falava para vocês hoje, incomodado com o termo acidente que o presidente Romildo usou, e acho que ele foi infeliz. Por quê? Porque o Grêmio é resultado do seu trabalho, não de algo que aconteceu e que foi além das forças. O trabalho é que determinou o resultado que o Grêmio tem e essa é uma definição que é fundamental para que o Grêmio atinja o diagnóstico para sair dessa situação e nós esperamos que em muito pouco tempo a gente possa sair sempre sonhando, repetindo, com a ideia de fugir da segunda divisão. Mas se não acontecer, é preciso ter exato a situação envolvendo isso. E aí a gente vai para os dirigentes. O que circula forte nos bastidores hoje? Que Denis Abraão irá permanecer no ano de 2022 como vice-presidente de futebol, independente do resultado. Essa é uma definição que para mim até foi surpreendente, mas eu ouvi de muitas pessoas que esse é o interesse de todos na permanência de Denis Abraão e mais do que isso, vai se buscar através de algumas ações convencê-lo a ficar. Essa é uma tendência neste momento, uma tentativa de se manter o status desse departamento de futebol para a permanência. Aí vai se dizer, e Mancini? Não estou discutindo isso aqui, estou discutindo apenas a vontade de muitas pessoas em manter Denis Abraão no comando, ele que pegou um rabo de foguete, a gente sabe a dificuldade que estava, tentou da sua forma, pode ter contribuído ao B, tem gente que critica ao B, tá tudo certo, dentro da linha da análise é assim que funciona, gostem ou não, o trabalho tá ali e a notícia é da tentativa de permanência. Eu particularmente gosto do Denis e acho que ele tem muito a contribuir. Esse ano não está conseguindo ou não conseguiu dar o resultado que ele mesmo imaginou que fosse dar. Essa também é uma verdade que a gente precisa posicionar. Depois disso, é preciso também colocar que começam a circular as informações sobre negócios. Eu falei sobre alguns, mas existe, por exemplo, uma espécie de pressão para entendimento de como será a utilização de Douglas Costa. Douglas Costa é um jogador caríssimo para a realidade do Grêmio hoje, imagina para a realidade do Grêmio se porventura tivermos na segunda divisão. É uma coisa praticamente inviável. Se fala, e aí eu não consegui confirmar ainda, tentei mandar mensagem para algumas pessoas,
que o Grêmio vai ter que sair de 15 milhões para 7 milhões. Entre 7 e 8 milhões. Se fala isso dentro daquele assunto original lá que a gente colocou na questão do orçamento. Se fala que mais de 8 milhões, 7 milhões não vai se conseguir manter dentro da realidade financeira ou da nova realidade financeira que o Grêmio vai ter que conviver. E aí? Imagina tu ter Jeromel a 800, Kahneman a 700, Douglas Costa a 1,5. Como é que tu vai conseguir fazer isso? Só aqui tem praticamente a metade da folha. Então, não tem a metade, mas tem um pouquinho menos da metade dessa sugestão de folha que se fala da realidade. Lembrando, por exemplo, Vasco da Gama, Cruzeiro, as equipes grandes que caem para a Série B, elas não estão conseguindo fazer salários, o teto beira os 150 mil reais. Nenhum jogador do grupo principal do Grêmio hoje ganha 150 mil reais. Todos, claro, tirando os jovens ali, todos ganham mais do que isso. Campas ganha mais, Borja ganha mais, Vijaçante ganha mais, Jeromel Kahneman ganha mais, Rafinha ganha mais, Diego Souza ganha mais, todos ganham. Todos ganham mais do que o teto de um time grande que está em mais dificuldade que o Grêmio, é preciso dizer isso, mas mais do que um time grande que foi para B e que estão com muita dificuldade. É preciso dizer que o Cruzeiro não conseguiu subir, que o Vasco não conseguiu subir e mais do que isso, apresentam sérias dificuldades, diminuindo claramente de tamanho. O orçamento do Grêmio, para mim, vai ser um dos pontos fundamentais da nossa análise a partir de agora. A realidade do orçamento do Grêmio, a partir do momento da definição do calendário do ano que vem, será o ponto inicial do que a gente vai ver em matéria de reformulação. Se de fato for confirmado que o Grêmio terá 8 milhões de folha no máximo, entre 7 e 8, baixando praticamente a metade, quem permanecerá? Sempre lembrando que para se fazer uma folha de 7 milhões, é preciso se ter uma ideia de teto muito abaixo do que o teto que o Grêmio tem hoje. Como que a gente vai administrar? A partir de um determinado momento, nós vamos viver isso. E eu estou curioso para saber. Porque se o Grêmio permanecer na Série A, a gente sabe, pode ter modificações em razão das premiações e direitos de TV das Copas Sul-Americanas. Mas não é tão drástico como vai ser a partir do momento em que a gente tiver noção do tamanho do buraco da Série B. Essas são situações diferentes e que precisam também ser analisadas de formas diferentes. Isso tudo, então, começa hoje à noite e na quinta-feira. A gente vai rezar, continuar torcendo e sonhando, e é o que a gente vai fazer. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.